Gênesis 41, de 14 a 40. Diz assim a palavra de Deus: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Amados, essa história é conhecida por muita gente, mesmo os não cristãos praticantes já assistiram um vídeo, já assistiram um filme, já assistiram um documentário, ou quem sabe algum dia, quando criança, participou de uma escola bíblica de férias numa igreja evangélica e lá tomou conhecimento sobre a história de José. José é sempre lembrado como o irmão que foi invejado pelos seus demais e foi vendido como escravo por eles, foi preso injustamente e saiu da cadeia para virar governador de todo o Egito. Mas quantos são os que observam como foi que isso se deu? Como é que José se tornou governador de todo o Egito? José é levado da prisão à presença de Faraó, que lhe conta o seu sonho, e Deus faz
José saber que haveria um gravíssimo problema que se abateria sobre toda a terra do Egito. Mas saber o problema e declarar o significado do sonho a Faraó não podia proporcionar nenhum benefício real a José. Saber o que iria acontecer e declará-lo a Faraó não faria a vida de José ser transformada como ele recebeu aquela transformação. Sair de prisioneiro, de escravo e prisioneiro, para ser governador de toda a terra do Egito. Amado, se José tivesse apenas interpretado o sonho e apresentado o problema, Faraó poderia até sentir-se aliviado da angústia que ele estava experimentando, e quem sabe ele livraria José da cadeia, mas ele seria livre, porém continuaria a míngua. Afinal, ele tinha sido escravo de um dos oficiais de Faraó, e Faraó não iria proporcionar a José uma recompensa tão grande que colocasse em xeque o seu oficial, se meramente José tivesse dado ali a interpretação do sonho, o que por si já seria extraordinário, mas ficaria numa esfera de trauma. Afinal, o Faraó, sabendo que viriam 7 anos de fome tão intensa, que os 7 anos de bonança seriam esquecidos, tão trágica seria a escassez com que toda a terra do Egito iria enfrentar. A vida de pessoas que só identificam problemas não muda nunca. Há pessoas que parecem serem especialistas para só identificar o que não presta, o que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que é problema. Você deve conhecer alguém assim. Aliás, pergunta para quem está do teu lado, você não é assim não, né? Assim como é o crente Wally. Ó vida, ó dor, ó azar. É aquele que só consegue ver o que está errado. Ai, mas o som está tão ruim. Ih, mas aquela irmã ali cantou desafinado. Ai, mas a cor dessa parede não podia ser de outra cor. Alguém que está sempre identificando o problema. Pessoas assim nunca têm a sua vida transformada para melhor, como elas gostariam de experimentar. Se você é alguém que só é capaz de identificar problemas, a sua vida não será diferente. Você nunca saberá o que é governar, o que é prosperar. A sua vida será sempre apenas e tão somente mais do mesmo. A sua vida mudará quando, em vez de só identificar problemas, você começar a ser também um solucionador de problemas. Até existem atividades profissionais em que a pessoa é paga apenas para encontrar os problemas que existem, mas aqueles que exercem esse tipo de função dificilmente sairão da sua posição para ocupar uma função de gerenciamento na empresa, por exemplo. Por quê? Porque são especialistas só em detectar o problema. E o que fazer com o problema? Isso não é minha parte. Isso aí não é minha obrigação. Eu não sou pago para isso, eu sou pago para encontrar o problema. Isso quando há um profissional pago para essa atividade. As maiores e melhores oportunidades,
elas não são oferecidas a quem só sabe enxergar problema e reclamar. Como é que é você lá na empresa onde você trabalha? Como é que é você lá na empresa, na função que você exerce? Como é que é você na escola onde você estuda, na faculdade? Como é que é você no bairro onde você mora? Você é do tipo que só identifica o problema, mas nunca procura o vereador em quem você votou para dizer para ele, olha, tem esse problema e eu quero sugerir essa solução. Esse tipo de pessoa que só sabe enxergar problema e reclamar, esse tipo de funcionário que só sabe ver o problema e reclamar, é na verdade logo descartado. Por quê? Porque é uma pessoa que enfeitiça o ambiente com seu mau humor, com seu desânimo e com a sua visão caótica das coisas. Mas José, imediatamente após apresentar o problema, ele também apresenta a solução, ele apresenta a proposta que ele recebe da parte de Deus, de como o Faraó deve resolver o problema. Ele não apenas apresenta o problema, ele também apresenta uma solução. Ele diz, Faraó, o senhor precisa se preparar. Faraó, o negócio é esse aí, a visão é essa, a revelação é essa aí, o pau vai quebrar. Serão 7 anos de fartura, o negócio vai ser bom, 7 anos, é tempo para dedéu, dá para o pessoal nadar em riqueza. Só tem um problema. Depois vão vir 7 anos de muita escassez. Olha, o céu vai fechar, não vai cair chuva. A terra de Gósen vai ficar um deserto, não será mais tão produtiva como é. Haverá uma seca terrível, o rio Nilo não irá mais encher na época própria. E nós viveremos um tempo, o Senhor vai ter que administrar um tempo terrível. Mas Faraó, o Senhor precisa se preparar para que os 7 anos de fartura que virão, venham suprir os 7 anos de seca. Para isso, o Senhor deve mudar a estrutura do seu governo, estabelecendo um ministro para tratar exclusivamente dessa questão, assim como também governadores em toda a terra do Egito, que deverão construir silos, armazéns e um sistema de armazenagem de modo que nenhum grão se perca e que nos anos de seca saibam administrar toda essa reserva para que o Egito não venha sofrer os 7 anos de seca. O Senhor pode se preparar sim, e o Senhor e todo o Egito sobreviverão a toda a tragédia que está por vir. Você está entendendo? Ser alguém que está apontando os erros dos outros, um identificador de problemas, não te levará a lugar algum, tua vida não mudará, se você não tiver a disposição de também apontar uma possibilidade de solução. Como empresário, eu sempre valorizei aqueles que chegavam a mim, na minha empresa, e apresentavam um problema. Senhor Cláudio Barroso, pois não, olha, eu vim aqui porque eu preciso compartilhar com o senhor uma situação que está acontecendo. O que está vendo? Está vendo isso, tem esse problema assim. E eu olhava para aquela pessoa e perguntava, e aí? Não, eu vim trazer, porque o senhor é o dono da empresa, o senhor precisa saber o que está acontecendo. Eu perguntava de novo, e aí? Não, eu acho que eu estou fazendo o que devia, né? Falei, você acha? Eu acho que não. Por quê? Porque você só me trouxe um problema. É só isso que você sabe fazer?
Mas quando vinha um funcionário que dizia: Sr. Cláudio Barroso, preciso conversar com o senhor. Pois não? Sr. Cláudio Barroso, está acontecendo um problema aí, preciso compartilhar com o senhor. Olha, está acontecendo isso. Se o senhor me permitir, humildemente, eu gostaria de dar uma sugestão. Opa, fala aí, filhão. Diz aí. Às vezes aquilo que era a sugestão não era aquilo que deveria ser feito, mas só daquele funcionário ter tido a disposição de ter refletido, pensado numa solução para aquele problema, já era o que eu precisava para botar os meus olhos nele e dizer: esse cara aqui eu vou investir nele. Mas talvez você tenha feito isso um dia. Talvez você tenha feito isso numa empresa, na sua atividade profissional, e você não foi reconhecido. Deixa eu dizer para você, eu te entendo, eu vivi isso. Certa feita eu fui contratado para trabalhar no departamento de crédito e cobrança de uma grande indústria multinacional, inglesa. E essa empresa, ela tinha comprado uma outra empresa nacional de grande porte, na área de laticínios, há alguns meses antes. E quando eu fui contratado porque o departamento de crédito e cobrança não estava dando conta, então eles precisavam de mais funcionários. Porque a empresa, essa multinacional, além de ter comprado aquela empresa de laticínio, comprou uma outra grande empresa nacional na área de sucos. E ela estava fazendo a fusão. E nós trabalhávamos tanto, que às 7 horas da manhã eu tinha que estar lá na empresa, lá em São Cristóvão. O horário de saída era às 17 horas, mas às 21 horas, eu e toda a equipe ainda estávamos lá trabalhando. E muitas foram as noites em que a empresa pagou o táxi para eu sair da empresa 22 horas para vir para Nova Iguaçu, onde eu morava, para chegar aqui cansado, extenuado, desgastado, para no dia seguinte estar às 7 horas da manhã, agora de condução, ônibus de carreira, às 7 horas da manhã na empresa para começar a jornada de novo. Foi algo tão intenso, que eu e alguns colegas começamos a desenvolver alguns problemas de natureza psicoemocional. A pressão era muito grande. E aí, observando, com a experiência que eu tinha, e a formação que eu tinha, eu fui observando tudo aquilo, e então eu comecei a pensar num modo de minorizar o problema, já que a empresa estava fazendo a fusão dos departamentos de crédito e cobrança. E então eu peguei alguns sábados e domingos, nos meus horários que eu tinha de folga. Eu passei 4 sábados e 4 tardes de domingo, preparando um projeto para apresentar para o meu gerente. Um projeto que informatizaria uma série de procedimentos que nós fazíamos, e aquilo iria trazer um benefício extraordinário para nós, e acabar com toda aquela rotina absurda, desumana, a qual nós estávamos submetidos. E o meu gerente, ele chegava às 10 horas da manhã, e às 3 horas da tarde, ele estava indo embora. E ele tinha sido contratado de uma outra multinacional inglesa para ocupar aquela função de gerente do departamento de crédito e cobrança. Ele estava ali já há 1 ano. E nós estávamos submetidos a toda aquela situação. E chegando às 7 da manhã, saindo às 21, 22 horas, enquanto ele chegava às 10 e saía às 15. Então, numa tarde, numa segunda-feira, eu cheguei e fui até ele quando ele chegou e disse: você consegue uns minutos para mim?
no horário que você estiver mais à vontade, eu queria te apresentar algo. Ele disse, pois não, pode vir aqui a hora tal. Eu fui. E quando cheguei lá, eu apresentei o projeto para ele. Eu fiz o fluxograma, eu fiz o organograma, eu fiz tudo, toda a apresentação. Ele ficou impressionado, ele olhou para aquilo e falou, rapaz, isso daí vai ser uma maravilha para nós aqui. Você apresentaria isso? Faria uma apresentação para o departamento de OIM e para o controller? Falei, sim, sem nenhum problema, não tenho nenhuma dificuldade com isso. Faria mesmo? Faria. Então está certo. Ele pegou o meu projeto, falou, nós vamos fazer uma reunião com o OIM, Organização e Métodos. E aí ele marcou uma reunião com o gerente de OIM, a equipe de OIM, e sentamos à mesa de reunião, eu, ele, o gerente de OIM, a equipe de OIM, e eu apresentei todo o projeto para eles. E todo mundo ficou feliz, puxa, isso daqui é legal, olha só, puxa vida, esse rapaz devia estar aqui nesse departamento, hein? Ele não devia estar aí no crédito de cobrança, não. E aí assim a coisa ia fluir. E eu fiquei aguardando ser chamado para a reunião para apresentar o projeto para o vice-presidente, que era o responsável pelo controle da empresa. Passaram-se 15 dias, 20 dias, 30 dias, nada aconteceu. Eu peguei e fui até o setor de OIM, que ficava no andar de baixo. E chegando lá, eu procurei uma pessoa do meu relacionamento mais próximo e perguntei, escuta, o que aconteceu que ninguém mais falou nada do projeto? Falei, Cláudio, o que eu vou falar, eu não falei. Se você disser que fui eu que falei, eu nego veementemente. Eu vou falar confiando em você. Falei, o que foi? A ordem foi, engaveta o projeto. Eu pensei, engaveta o projeto, mas depois de tudo isso? Falei, mas você sabe por quê? Ela disse, desconfie. Aí não posso falar. Naquela semana, o meu gerente, que às 15 horas ia embora, eram 18 horas, ele estava trabalhando. Numa sexta-feira. Deu 19 horas, ele estava trabalhando e ele foi para uma sala de reunião. E de lá ele ligou para mim, Cláudio, você pode dar um pulinho aqui na sala de reuniões? Eu falei, posso. E eu fui lá. E ele ficou 15 minutos contando uma história, para no final das contas, no frigir dos ovos, dizer para mim, infelizmente, a gente não pode mais continuar com você na equipe, porque você não tem o pique que a equipe precisa para dar atendimento às demandas que nós temos aqui. Infelizmente, eu preciso demitir você, depois de 5 meses trabalhando na empresa. Eu só ouvi e eu entendi. Ele se sentiu ameaçado, porque ele estava ali há 1 ano, e ele não fez absolutamente nada daquilo para o qual ele foi contratado. Mas você conhece a história? A corda sempre arrebenta o lado mais fraco. O lado mais fraco era eu. E ele me demitiu. E quando eu fui demitido, depois eu voltei lá para me despedir do pessoal. Aquela colega de trabalho me chamou e disse, sabe por que você foi demitido? E sabe por que o projeto foi engavetado? É porque você ameaçou a posição dele. Você provocou uma reflexão por parte de quem está acima dele, pensando, por que é que um funcionário subalterno do gerente que nós contratamos a peso de ouro de uma outra multinacional concorrente, trouxe uma solução que o gerente é quem deveria ter apresentado. E eu fui demitido dali. Porque eu não cheguei lá para apresentar o problema apenas.
Eu cheguei apresentando o problema e apresentando a solução. Aí você diria, sim, pastor, mas e aí, o que isso tem a ver com a pregação que você estava fazendo? Já que o senhor foi demitido, eu fui demitido pelos homens, mas a palavra de Deus diz assim: façam aos homens como fazendo a mim, de tal modo que eles vejam as boas obras que vocês praticam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A palavra de Deus diz assim: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça de que maneira? O que diz a palavra de Deus? Conforme as tuas forças. Por quê? Porque é o Pai que está olhando para você. Talvez você tenha se tornado alguém que vê o problema e diz, isso não é problema meu, eu não sou pago para isso. E por causa disso, meu amado, por causa dessa disposição, meu amado, Deus não abençoa você para você prosperar, porque você não está provocando o céu com a sua atitude. Pior ainda, se você é daquele funcionário, daquela pessoa que só reclama, vê o problema, aponta, questiona, mas não se faz participante para a solução daquilo que está acontecendo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu saí daquela empresa e Deus me tirou dali e me colocou num lugar onde eu vinha me tornar o gerente geral da empresa onde eu fui contratado. Aquela empresa, aquele gerente não me tratou como deveria, mas o Deus vivo, os olhos dele estão sobre todos aqueles que são justos, diz a palavra do Senhor. A recompensa vem do Senhor, aleluia. Amado, tua vida sofrerá transformação por prosperidade quando você se tornar alguém que se envolve para a solução de problemas, alguém que não se contenta apenas em ver o problema, mas alguém que se coloca na brecha para encontrar a solução para o problema. Eu quero perguntar, quantos aqui que são crentes em Jesus? Quantos aqui creem no Espírito Santo? Quantos aqui creem que Deus é ser pessoal? Ele te ouve? Então por que você só vê o problema? E quando vê o problema você não põe o joelho no chão e diz, Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer me usar? Faça de mim um vaso de honra para o teu louvor. Senhor, eu estou vendo esse problema aqui, de que maneira eu posso contribuir para que isso daqui seja resolvido? Mas é terrível, irmãos, que às vezes a gente passa por um lugar, vê um copo descartável que alguém largou onde não devia, a gente passa e diz, não fui eu que joguei, zelador que limpe. A gente vê o problema, mas a gente não se faz solução para o problema. A gente não vai lá, não pega e vai na lixeira e joga. Quantas vezes você fez isso? Não fui eu que joguei, e tem zelador, deixa ele vai limpar, isso não é papel meu. Quantas vezes você já fez isso? A palavra de Deus diz assim, ora se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aí você vê o seu irmão cometendo um erro, fazendo algo que não deveria, e você vê o problema, mas você diz, eu vou me meter nisso nada, vai arrumar problema para mim. Em vez de você ir lá e fazer parte da solução do problema. Quantas vezes você já fez isso? Se você não quer ser parte da solução, por que é que você deveria experimentar da prosperidade? Quem está entendendo? Para isso acontecer, você tem que ter uma mente nova, uma mente renovada por uma transformação que se processa a partir da sua conversão a Cristo Jesus, recebendo como teu único, eterno e suficiente Salvador da sua vida, mas fazendo dele Senhor da tua vida. Se ele é
teu único, eterno, suficiente Salvador, glória a Deus, aleluia, tu vai morrer e vai para o céu, mas você ainda não foi, você está vivendo nessa terra, e você quer prosperar aqui, no mundo que está sob o domínio do maligno, e você não quer fazer parte da solução? A palavra de Deus diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. E a palavra de Deus diz, são os vossos pecados que fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Então, é a minha incompetência, é a minha falha, é o meu pecado, é a minha omissão que me impede de ser abençoado. Por favor, diga para quem está do teu lado. Eu quero que você grave isso também. Diga para ele, a sua omissão te impede de ser abençoado. Quem quer prosperar aqui? Então, pare de ser alguém que vê o problema. Tem crente que vê o problema, mas não ora por aquilo. Só fala mal do político, só fala mal do governo, vê os problemas que existem, todo mundo está vendo, mas não dobra o joelho para orar e clamar ao Senhor para trazer solução sobre a nossa nação. Sabe apontar o dedo e dizer, fulano vende o voto, mas nunca chegou diante de fulano, fulano vem cá, senta aqui, vamos bater um papo. Eu vou fazer isso nada? Religião, futebol, qual é o outro assunto? E política? Não se discute, não se conversa. E é por isso que as coisas vão de mal a pior. Por quê? Porque é mais fácil me acovardar, é mais confortável ficar na minha do que me envolver e fazer parte da solução. A mente escravizada pelo pecado não pode ser cheia do Espírito Santo e ter os pensamentos insuflados pelo Espírito Santo de Deus. Veja que José, ele apresenta a revelação dada por Deus a respeito do que era o sonho, mas também apresenta, por revelação de Deus, aquilo que era a solução que Faraó deveria aplicar para abençoar toda a terra do Egito. Sabe por quê? O compromisso de Deus não era com a terra do Egito. O compromisso de Deus era com a promessa dele feita a Abraão. E por que disso? Porque lá onde Jacó estava, em Canaã, também seria lá sofrida toda aquela carestia durante 7 anos. E eles não sabiam disso. E Deus vai usar José como instrumento da manutenção da promessa feita pelo Senhor, de preservação da herança de Abraão, conforme o Senhor fielmente prometera. Você é filho de Deus, filha de Deus. Tem filho de Deus aqui? Você tem responsabilidade para com essa nação, para com a empresa que você trabalha, para com as famílias dos crentes que estão lá, e para com aqueles que ainda não são de Jesus, e precisam vir ao conhecimento da graça salvadora de Cristo, a partir do teu testemunho. Mas com uma mente escravizada pelo pecado, não pode ser cheia do Espírito Santo e ter os pensamentos insuflados pelo Espírito Santo de Deus, como José recebeu do Senhor. Portanto, entrega a tua vida para Jesus, receba o Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, aquele a quem você quer agradar, aquele a quem você quer servir, por amor, por reconhecimento de que foi pelo preço precioso do sacrifício vicário dele naquela cruz, que a sua alma foi comprada da morte eterna para a salvação eterna, de um perdido para um tornado filho de Deus, e comece a desenvolver um relacionamento com o Senhor, que dê prazer ao seu coração, e então Ele capacitará você com os princípios e valores da palavra dEle, a Bíblia Sagrada, e ela será usada pelo Espírito Santo
para treinar a sua mente, se é que você vai verdadeiramente viver como um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. José não apenas recebeu de Deus a revelação a respeito do significado do sonho, mas também da solução que deveria apresentar a Faraó. José, apesar do ambiente ruim da cadeia, apesar de ter sido esquecido ali por aqueles que ele ajudou, ele não se deixou amargar de modo a torná-lo alguém que só viu mal. José podia ter dito: agora a bola está contigo, Faraó, problema seu. Eu já sofri o que sofri, agora o que eu posso esperar da vida? Sou meramente um escravo prisioneiro, injustiçado. Então, que bom que todo mundo aí vai se arrebentar. Eu não tenho nada a ver com essa terra. Não. José não permitiu que todo o ambiente de amargor que o cercava, que tudo aquilo de injustiça que ele sofreu, o impedisse de ser uma bênção. Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, ele que já era rico, o Senhor disse para ele: Abraão, eu vou te tornar muitas vezes mais rico do que você é, e mais, eu vou tornar você pai de uma grande nação. Embora a sua mulher seja estéril, eu vou fazer isso. Mas Deus disse para ele: porém, mas, contudo, entretanto, todavia, Abraão, você tem que ser uma bênção. Meu irmão, você quer ser abençoado? Quer ser? Você quer ser abençoado? Então você tem que ser uma bênção. Se o ambiente ao qual você expõe a sua mente é influenciado por pessoas caóticas, se você não nutre uma disciplina de conexão com o Espírito Santo através da leitura e do estudo da palavra de Deus e da oração, então você fatalmente terá sua mente turbada pelo ambiente e não terá uma mente que te possibilite enxergar além daquilo que é o problema que você vê. Por quê? Porque o Espírito Santo deveria investir em você, se você não se coloca à disposição do Espírito Santo para ser uma bênção. Pensa sobre isso. Tem muita gente, tem muito crente que quer prosperar. Mas eu não entendo, eu sou de Jesus, eu já recebi Jesus como meu Salvador e Senhor. Ele já fez tudo que você não podia fazer. Agora você quer prosperar porque você está salvo? Você quer prosperar porque você foi tornado filho de Deus? Filha de Deus? E essa disposição, ela vem da ignorância, do não saber, porque não lê, não estuda a palavra, não conhece o que diz a palavra de Deus, não sabe o que são os princípios e valores revelados pelo Senhor na sua palavra, para que você possa viver uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação, a verdadeira prosperidade que vem de Deus. Porque Deus deve fazer prosperar você, se você não quer fazer parte da bênção. Pastor, mas eu sou uma pessoa que eu mal sei ler e escrever, pastor. Está querendo muito de mim. Você pode mal saber ler e escrever, mas você sabe orar? Sabe, orar é falar com Deus. Você pode colocar seu joelho no chão e clamar a Deus: Senhor, eu estou vendo esse problema aqui, Senhor. Eu não tenho competência. Quem sou eu para dar conselho? Eu não tenho conhecimento acadêmico, eu não tenho formação nessa área, mas eu estou vendo esse problema, Senhor. Eu quero colocar ele diante do Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia relata que quando os assírios chegaram em Israel e dominaram Israel, levaram o reino do norte, levaram uma moça para ser escrava na casa do general que dominou, entrou lá, destruiu, matou, saqueou.
E aquela menina, arrancada da sua família, foi ser escrava na casa daquele general. Ela era uma escrava. Ela tinha tudo para estar ali, cheia de rancor daqueles que eram seus amos. Ela foi arrancada do seio da sua família, possivelmente ela tenha visto parentes seus serem mortos pelos soldados assírios. Mas ela está na casa daquele general, ela é uma serva do Deus vivo, e o general fica leproso. E em vez de olhar para o general, seu amo, e ter ódio dele, ela se condói da situação dele. Aquela menina certamente era uma serva de Deus, que tinha ouvido os profetas falarem da parte de Deus, alertando o povo de Israel que se arrependessem da sua idolatria e se voltassem para o Senhor, e eles não quiseram fazê-lo. E em momento algum ela reputou a Deus a responsabilidade de toda a desgraça que a sua família viveu, assim como toda a sua cidade e todo o seu povo. Eliseu é o profeta que está lá em Israel. Ela olha para o seu amo e vê o problema. Essa casa não tem alegria. Ele é milionário, ele é muito poderoso, mas ele não tem alegria. Ele não pode tocar na esposa, a esposa o ama, não pode tocá-lo. Os filhos o amam, não podem tocá-lo. Que tristeza. Eu estou aqui como escrava, porque essa foi a disciplina de Deus sobre o povo que foi rebelde e ofendeu a santidade de Deus. Eu estava no mesmo barco que afundou. Mas ele não conhece a Deus. Então ela se volta para a sua senhora, a sua ama, e diz: minha senhora, se o meu senhor fosse lá em Israel e estivesse com o profeta do Deus vivo, o profeta do Deus vivo poderia invocar a misericórdia do Deus Todo-Poderoso e tornar o meu senhor limpo desse mal. Aquela menina não era médica, aquela menina não era profetisa, aquela menina não era da liderança eclesiástica de Israel, aquela menina não era nem da família de Eliseu, mas ela era uma serva do Deus vivo. Ela viu o problema, ela se envolveu com o problema, e Naamã ouviu e foi até Eliseu. Você conhece a história? O Senhor curou Naamã, e Naamã voltou não apenas curado, mas convertido ao Deus vivo, o Deus de Israel. Como será que ele se tornou como o senhor daquela menina que chegou na casa dele escrava? A Bíblia não diz, a história para aí, mas nós podemos inferir que ele que deu provas da sua conversão, quando retornou, não só alforriou aquela menina, mas deve tê-la criada como filha sua, porque não fosse por ela, ele não teria sido curado. Ah, meu irmão, minha irmã, nós queremos viver a bênção de Deus, nós queremos prosperar, mas nós estamos querendo fazer parte da bênção, nós queremos fazer parte da solução. Quem é você na empresa que você trabalha? Alguém que faz parte daquele grupo que fala mal do chefe, fala mal do patrão, reclama disso, daquilo, aquilo outro, vê o erro disso, o efeito daquilo, e fica na maledicência e na fofoca? Você é alguém que põe o joelho no chão e com humildade procura o teu superior para dizer: olha, eu estou vendo esse problema aqui, eu gostaria de sugerir algo.
com toda humildade. Talvez você não vai apresentar a solução necessária para aquele problema, mas você vai provocar o olhar de quem deve estar sobre você para pensar: eis aqui alguém em quem nós devemos investir. E se você não encontrar o reconhecimento dos homens, você crê em Deus? Então creia, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e se você se colocar da forma adequada, é uma questão de tempo, para que você experimente da bênção do Senhor. Eu quero orar com você. Quantos há aqui que querem fazer parte da solução? Quantos há aqueles aqui que querem dizer: Senhor, investe em mim, Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor para fazer diferença. Senhor, investe em mim. Investe em mim. Eu sei que eu sou muito pequenininho, sou muito pequenininha, mas eu creio. Tua palavra diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, eu entendi que para ser abençoado eu preciso ser uma bênção. Eu entendi, Senhor, que eu não devo me omitir quando vendo uma situação adversa, um problema. Eu devo me envolver para a solução. Não como a candinha que vai lá para saber o que está acontecendo, mas alguém que se coloca na brecha para fazer parte da solução do problema. Senhor, eu entendi, tua palavra diz: se eu ver o problema, meu irmão errando, eu devo ir até ele. Senhor, até aqui eu me omiti, mas a partir de agora eu vou andar com fidelidade a essa palavra do Senhor. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Investe em mim, Senhor. Onde está você? Fique em pé, nós vamos orar juntos. Onde estão aqueles que querem dizer isso para Deus com sinceridade, com verdade? Onde estão aqueles que entenderam e pela razão querem colocar isso diante do Senhor? Você quer? Então abre a sua boca, comece a falar agora com Deus. Essa é a sua oração, na sua simplicidade, do seu jeito. Não fique em pé porque outros ficaram, você está vendo outros tantos ficarem em pé. Não, faça isso, isso é a sua verdade, porque Deus é onisciente, Ele conhece o que está no teu coração. Mas não fique sentado por mera acomodação, se o que você deseja sincera e verdadeiramente é tomar uma posição diante do Senhor. Fala com Deus agora, ora e fala com Ele. Esse é o seu momento, você e Deus.